Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Se você é novo por aqui, eu vou estar me apresentando hoje. Eu sou a irmã Carmen, então meu canal chama-se Comentando a Palavra. E o motivo que eu decidi criar esse canal é para que eu possa estar evangelizando, compartilhando da palavra de Deus e das revelações que Deus tem. Essa é a minha forma de evangelização. E por isso eu criei esse canal para estar compartilhando com vocês tudo o que eu tenho vivido e tendo experiência com Deus aí nesse período de cristianismo. Então aqui é a minha maneira de estar levando o ID do Senhor aí para algumas vidas. E em alguns momentos, assim, essa palavra tem sido muito importante para algumas pessoas, alguns amigos, familiares, amigos de trabalho. Então, assim, essa é a minha motivação para continuar com esse canal no ar. A palavra de hoje ela está escrita no livro de Isaías, capítulo 1:16. Eu estou fazendo um estudo do livro de Isaías e eu estou compartilhando algumas coisas que têm ficado assim gravadas na minha mente, no meu coração. E eu estou compartilhando com vocês esse estudo, né, do livro de Isaías, que é o livro que fala da volta de Jesus, da presença de Jesus, do nascimento, da crucificação de Jesus e de todo o sacrifício que Deus fez por nós através da vida de Jesus, para que a gente pudesse ter uma religação com Deus, né? Que através do pecado nós estávamos separados, e o que faz com que a gente se ligue de novo com Deus é Jesus Cristo, né? Ele é o Cordeiro que dá legalidade para que a gente possa ter aí essa unidade com Deus. Então, esse é o propósito do canal, né? De a gente estar proliferando essa mensagem, essa palavra de Deus. Hoje, nós vamos falar, como eu falei, né, do livro de Isaías, capítulo 1:6, que é o meu estudo inicial desse ano. Então, a gente está iniciando, eu vou tentar ver se eu consigo colocar vídeos mais rápidos, né, e uma conclusão mais, assim, rápida, para que, assim, não fica consumindo tanto tempo, tá? E aí, no livro de Isaías, capítulo 1, verso 16, está escrito assim: Lavai-vos, purificai e tirai a maldade de todos os vossos atos. Eu vou frisar aqui que Deus ele está nos instruindo para que os nossos atos não tenham maldade e sejam purificados, tá? E ele fala assim, né, que os nossos atos têm que ser agradáveis aos olhos de Deus. Então aqui, vamos continuar fazendo a leitura aqui do livro de Isaías, capítulo 16, que diz assim: Purificai-vos e tirai a maldade de todos os vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Então Deus aqui está frisando que é necessário que o povo de Deus deixe de fazer o mal. E ele fala assim: aprendei a fazer o bem. Então, se a gente não sabe por natureza, pela nossa natureza, que a gente aprenda com Jesus a fazer o bem. Aí ele fala assim: procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai a causa da viúva, né? E aí a gente está iniciando com essa palavra, com essa mensagem de Deus para os nossos corações, né? Então aqui Deus ele tem uma pressa que a gente aprenda a fazer o bem e que a gente aprenda a fazer a justiça de acordo com os olhos de Deus, não é de acordo com o nosso próprio entendimento. É de acordo com os olhos de Deus, porque o bem ele não é um bem que ele só agrada o nosso coração. O bem é quando a gente consegue fazer algo que agrade o coração de Deus e naturalmente tudo que está em volta de nós vai vir à luz e vai ser agradável, né, ao Senhor Deus, né? E o propósito de Deus, né, inicial aí da criação do homem, ele criou os céus para ser os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens, né? Então aqui nós somos inquilinos de Deus para que a gente possa estar manifestando a presença dele na terra. Então a terra a gente já sabe que está cheia da glória de Deus, a glória, a bondade, a presença. Onde a gente olha, se a gente olhar para o céu, se a gente vê um passarinho, se a gente vê uma árvore, a gente vê ali representando a glória de Deus assim nos pequenos atos. A gente olha para a nossa própria vida, né? O nosso dia a dia, ele está cheio da glória e da presença, da misericórdia de Deus, né? Quando algo de muito bom acontece conosco e a gente vai dar um testemunho, a primeira coisa que a gente diz é glória a Deus. Então a gente glorifica o nome do Senhor pela bondade que ele tem operado na nossa vida. Então esse é o nosso início da nossa mensagem, né? E aí a gente vai aqui para o livro de Mateus, né? Aonde no livro de Mateus ele está dizendo que
no livro de Mateus, capítulo 17, aí a gente vai aqui para o último versículo, que é um dos últimos versículos, que é o versículo 11, onde ele diz assim: e Jesus respondendo, ele disse, aqui está acontecendo, Jesus ele levou alguns discípulos para o monte da transfiguração, tá? E ele disse assim, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas disseram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles os filhos dos homens. Então entenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Então, assim, João Batista ele veio com o propósito de trazer o arrependimento da maldade para o coração dos homens, né? Então ele fala assim: arrependei-vos, raça de víbora, né? E ele vem abrindo o caminho aí para que Jesus possa trazer a salvação, né? A salvação das nossas almas e da nossa carne apodrecida aí, que só se a gente deixar nós pelos nossos próprios desejos, a gente é declínio total, né? Então aí João Batista ele vem falando do arrependimento, do batismo, né? Com o Espírito Santo, o batismo com fogo que vem através de Jesus, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? João Batista, ele veio trazendo a questão, é impossível a gente agradar a Deus se a gente não se arrepender dos nossos pecados. Se a gente não deixar de fazer a maldade, a gente modificar, a gente fazer um 360 graus e começar a fazer o bem, né? Então eu vou fazer uma polêmica aqui rapidinho, dizendo o seguinte, a seguinte mensagem. Maria, mãe de Jesus, ela era uma serva de Deus, tá? E Maria, ela não era católica. Maria era uma mulher judia. Jesus Cristo, ele não era cristão. Jesus Cristo era judeu, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso, né? Que a salvação, ela realmente vem de Deus, né? A gente sabe que a nação dos judeus é a nação onde Deus preparou para que viesse, né? O Cordeiro de Deus. E o fato de ser cristão não é a gente estar inserido numa religião. O fato de nós sermos cristãos é a gente fazer o que Jesus nos instrui a fazer, a gente eliminar o nosso eu próprio e a gente começar a ir a caminhar com Cristo, fazendo a vontade de Deus, para que assim o nosso espírito seja curado, a nossa alma seja curada e a gente seja ligado com Deus de novo, né? Então, assim, a questão da religião, ela é necessária para que a gente se alimenta. A igreja é a noiva de Cristo, mas a gente precisa estar edificado em videiras que deem bons frutos. Ele fala assim, olha, pelos seus frutos eu conhecerei. Eu te conheço, né? Então, assim, se você está ao redor de pessoas que praticam maldade ou então que fazem coisas más, a gente tem que analisar, né? E a gente procurar aí uma videira que realmente dê bons frutos, porque a Bíblia fala que Jesus ele conhece nós pelos nossos frutos. Então, as pessoas que estão em torno de nós, ela indiretamente dá um testemunho de nós, né? Então, a gente precisa se apresentar diante de Deus com esses frutos, né? Que essa é a nossa primeira parte do nosso ministério com Deus, né? E a mensagem de Jesus Cristo, ela ultrapassa a barreira dos tempos. Ele é um Deus eterno, ele é um Deus de eternidade em eternidade, de geração em geração. Desde antes do nascimento dele, ele já vinha sendo o Cordeiro de Deus que nos ligava com Deus, né? Então, assim, a presença do Espírito Santo, muitas vezes de Gênesis e Apocalipse, a gente consegue encontrar a presença de Jesus lá, nos ajudando na nossa caminhada para que a gente consiga se anelar com Deus, né? E assim, a mensagem que eu vou deixar com vocês hoje, né, é o nosso desejo, é a nossa vontade, né, de nos afastar de praticar, né, as nossas obras carnais, né, porque assim nem sempre é obras do maligno, é obra de coisas espirituais. Às vezes é nós mesmo com a nossa carnalidade que a gente deixa a nossa carnalidade tomar conta de nós e a gente não quer abrir mão dela para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Então, isso daí é algo que a gente tem que estar sempre alerta, porque nós mesmos acabamos nos tornando os nossos próprios inimigos quando a gente deseja fazer ao nosso próprio desejo, sem que a gente tirando Deus de lado, tirando Jesus de lado, a gente acaba cometendo esse erro de fazer a nossa própria vontade e errando muito.
Porém, Jesus nos apresenta um Deus que ele tem planos maravilhosos. Ele fala assim que nem com os nossos olhos viram, nem com os nossos ouvidos nós ouvimos os planos que Deus tem preparado com nós. Há alguns anos atrás tinha uma musiquinha que ela foi muito famosa, né? Que ela era da Cristina Mal, que ela dizia que o céu é melhor que chocolate, melhor do que bombom. E assim, eu creio que o céu é um lugar assim tão excelente, tão maravilhoso que nunca a gente, por melhor que a gente tenha tido um dia, então por melhor que seja o ambiente que a gente possa ter tocado na Terra, jamais vai se comparar com um minuto a gente está no céu. Então, realmente, o céu é um lugar que vale a pena. Tem pessoas que falam assim, isso é chato, não tem graça. Totalmente enganado, totalmente equivocado de como funciona o coração de Deus. Não, o coração de Deus ele funciona para que a gente possa realmente nos regozijar das coisas boas, né, que Ele tem preparado para nós, e nós mesmos não nos damos conta disso, né? E assim, a nossa missão é a gente proclamar mesmo o Evangelho. Eu vou terminar hoje com oração, vou parar por aqui, tá? A mensagem é essa, né, da gente abandonar a nossa carnalidade. Vou terminar com oração, agradecendo a vocês aí por vocês estarem acompanhando o canal. Se vocês puderem, vocês compartilhem com seus amigos se vocês gostarem da mensagem, dá um joinha para fortalecer o canal, né? E assim, estejam sempre assim comigo. Eu tô muito feliz pela presença de cada um de vocês, toda vez que vocês assistem um vídeo meu. Eu agradeço a vocês e eu vou terminar com oração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ter entendimento da tua palavra, para aprender com o Senhor, Senhor, as coisas celestiais, Pai. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nós nesta manhã, Pai. Que o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal, Senhor. E como diz lá no Salmo 91, Senhor, o Senhor diz que porque a mim se apegou, eu livrarei de todo mal. Senhor, nós queremos nos apegar cada vez mais a Ti. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, desejar o Teu reino ardentemente. Nós queremos estar contigo, Senhor, para fazer a sua boa obra. Que o Senhor, Pai, seja o nosso início, o nosso meio, o nosso fim. Que o Senhor possa, Senhor, nos encaminhar para o teu reino. Que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, ser limpo de nós mesmos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos afasta de todo mal. Nos dá um bom coração, Senhor. Um coração segundo o coração de Deus. Nos dá uma mente como a mente de Cristo, Pai. E nos faz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nos lava, Senhor, nos molha, nos encharca com a presença do Espírito Santo, para que a gente possa, Senhor, poder caminhar na tua presença de acordo com a tua boa vontade. Que o Senhor, Pai, receba essa oração, Pai, abençoe cada um do que está conosco aqui, Senhor, neste momento, participando dessa oração. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. A paz seja com todos.